Minha, você não mudou quase nada, hein? Os anos se passaram, mas você não mudou nada. Isso é bom, isso é bom. Olha, é um prazer ter você no programa da Lente, conhecer um pouco da sua carreira, saber como foi o início, né? Que eu sei que não foi muito fácil, e na verdade não continua sendo fácil, né? Porque lidar, né, com a estrada, com shows, eu sei que é muito difícil, principalmente num país em que a cultura não é tão valorizada assim. Você é muito talentosa. Se fosse em outro país, você estaria assim, no topo do topo do topo mesmo, porque você é maravilhosa. Eu torci muito para você no programa Raul Gil, então eu sou muito suspeito para falar aqui, porque você é muito talentosa. Obrigado, tá, Obrigada, pela participação. eu que agradeço. Sueli, você participa basicamente de dois segmentos, né, no Raul Gil, de duas fases. Né? Você começa no quadro infantil e depois você tem uma ascensão no quadro dos jovens talentos. Eu queria que você falasse para a gente como que foi a sua ida ao Raul Gil. Você foi à emissora, você fez um teste, foi aprovada? Como que foi? A primeira vez que eu fui até o programa foi em 99. E era para, na verdade, fazer segunda voz para um menino que estava procurando. Ele queria formar uma dupla e eu entrei para fazer segunda voz para ele. E aí aconteceu alguma coisa que o concurso não deu continuidade. E aí no ano seguinte, que foi o ano de 2000, eu fui me inscrever de novo aí para fazer solo. E eu tinha problema com idade, porque Ah, eu era mais nova do que seria o regulamento. Então, você assim, do tinha dia quantos para noite, anos? eu tinha 12. Uhum. Tinha 12 anos e o mínimo era 14. Então, assim, do dia para noite eu envelheci 2 anos para poder participar. E aí eu dei a sorte, porque a Jamile saiu do meu primeiro dia. Falei, ai meu Deus, eu tava nervosa, porque a Jamile é, assim, um fenômeno até hoje. E Verdade. eu sempre, apesar de não parecer, mas eu sou muito tímida. Então, eu já tinha participado de outros programas de TV, mas assim, como era na época o peso que tinha os calouros do Raul Gil, então eu estava extremamente nervosa. E aí, antes da minha apresentação, a Jamile cantou e logo em seguida saiu o contrato dela. E aí eu cantei, que juntou o meu nervosismo, mas a felicidade dela estar conquistando o sonho dela. E aí eu fui passando, e aí como eu já era, como apesar de ter 12 anos, mas eu passei a... Foi aí que eu entrei também, cantando música internacional, porque até então eu não cantava Sério. nada de internacional. Então, ali eu comecei a aprender sobre Whitney Houston, Mariah Carey, aí eu comecei a entender, porque até então o meu nicho musical era totalmente sertanejo. Porque a minha família Hum. toda é desse meio, né? Então, era o que eu ouvia, eu não ouvia muita coisa de fora. Foi aí que eu comecei a ter mais conhecimento dessas divas. A gente ouvia falar, mas eu nunca tinha oportunidade de cantar essas músicas. E foi aí que eu fui aprendendo e fui participando semana por semana. Aí, em uma das gravações, logo depois que eu cantei, o Raul Gil parou a gravação. E ele chegou para mim e falou: Olha, eu quero que você enfrente um novo desafio. Eu quero colocar você para cantar com os adultos. Porque aqui nas crianças, ele falou: Você tem um talento incrível e eu tô achando que é muito pouco para você. E eu fiquei assim, falei: Gente, como é pouco? Eu passo um perrengue por semana, vocês estão achando que é pouco? Falei: Não, falei: Eu tenho. Aí eu acabei revelando a idade, né? Eu falei: Eu tenho 12. Falei, o que que eu vou me atrever a cantar com gente de 12 anos de carreira? Eu tenho de idade. Falei, não vai dar certo. Ele, não vai dar certo. Você tem potencial para isso. Eu falei, eu não posso ficar aqui. Ele, não, você não vai ficar aqui. A gente tá querendo que você vá para os adultos. Aí eu lembro que meu pai e minha mãe ficavam lá em cima. Eu olhei para eles assim e arregalei um olhão assim. Aí meu pai desceu.
para conversar com eles, e ele falou, olha, você quem escolhe. Ele falou, eu acho que você tem capacidade para encarar esse desafio. Eu acho que você deveria aceitar. E aí um falando aceita, o outro falando aceita, e eu, meu Deus do céu, o que que eu vou enfrentar? E aí eu resolvi ir. Falei, ai, vamos, seja o que Deus quiser. Aí comecei pelo grupo B, porque naquela época tinha grupo A e grupo B. E na minha primeira semana, eu já subi para o grupo A. Que aí nós tínhamos Patrícia Caminho, nós tínhamos ainda Rinaldo Liliel. Eu falei, meu Deus do céu. E aí eu fui encarando. E aí com isso eu fui aprendendo assim, conhecendo pessoas novas e aprendendo muita coisa que até então eu não tinha muita noção, porque eu venho de uma cidade muito pequena e a cidade era só sertanejo, que era o que eu estava acostumada a fazer. Eu fazia banda de baile à noite, lá na cidade que eu morava. E para mim foi uma experiência assim, incrível. E lá eu fiquei por mais 8 anos. Foram 9 anos de Raul Gil. Olha só, que legal, que bacana. O Laírton Mendes disse que ele acompanhava muito o programa e que ele era viciado no programa Raul Gil, principalmente para as grandes vozes, inclusive a sua. E realmente você é uma das calouras mais populares do Raul Gil, né? Tanto que das calouras do Raul Gil, você teve uma carreira promissora, né? Poucos conseguiram, né, ter um espaço e você é um dos nomes mais figurados do Raul Gil. Quando você analisa, né, Sueli, a sua dificuldade, até mesmo de um novo gênero que você não conhecia, saindo de uma cidade pequena e de repente você ganhar o mundo em um dos programas de maior audiência do nosso país, acredito que isso tenha mudado muito a sua vida, né? Quando você olha para trás e você vê a sua trajetória, né, como que você se sente hoje? Olha, eu me sinto muito abençoada e muito orgulhosa pelo tanto que eu conquistei, mesmo sendo tão novinha. Eu acho que a ficha demorou um pouco para cair porque eu era muito nova, então eu não tinha muita noção. Tanto que quando eu comecei a ir toda semana para o Raul Gil, eu achava engraçado as pessoas me olharem na rua e falar, ai, você é a caloura do Raul Gil, você é a menina que foi no Raul Gil. Porque eu não tinha noção do quanto as pessoas assistiam. Então, isso me assustava um pouco. Eu falava, gente, como que esse povo... Eu ainda pergunto, como é que esse povo me conhece? Né? Eu não tinha muita noção, assim, do quanto era assistido, de quanta repercussão tinha. Eu sabia que era um programa que todo mundo assistia. Mas hoje, vendo o quanto eu cresci profissionalmente, o quanto eu cresci pessoalmente trabalhando lá, eu me sinto muito orgulhosa de ter participado dessa época, né? Porque foi uma das épocas assim que eu acho, eu creio, com outras pessoas que eu conversei também concordaram comigo. Foi a época assim que mais surgiram talentos naquele programa. Eram vozes incríveis, incríveis, incríveis. Foi a época de ouro do Raul Gil, né? Tanto que foi tão promissora que nessa época o programa dele marcava primeiro lugar de audiência, né? Então tinha um nível muito alto dos calouros lá. E os calouros da sua época hoje estão aí, né? Como cantores profissionais, cantando na noite. Eu não sei se a Viviane Miranda, ela foi da sua época. A Viviane Miranda foi uma das calouras do Raul Gil também, ficou algum tempo lá no Raul Gil. Ela é minha amiga pessoal, inclusive é minha vizinha aqui, já fizemos diversos trabalhos juntos. Depois do Raul Gil, ela foi seguir carreira solo, hoje continua viajando, continua cantando, continua trabalhando e está na estrada. Então acredito que muitos outros também, mesmo não estando em evidência, estão trabalhando. Mas o Raul Gil é uma vitrine, né, e foi uma vitrine, na verdade, continua sendo uma vitrine para vários calouros, vários cantores, como foi para você também, né, Sueli? Ah, com certeza. Foi e é uma grande referência, né? Então, assim, eu me sinto orgulhosa em falar que eu passei por lá tanto tempo. Eu acho que eu fui uma das pessoas que ficou mais tempo, assim, né? De vários anos seguidos, né? Eu praticamente passei minha
inteira ali com eles, né? E conhecendo muita gente. Tanto é que eu tenho vários amigos que a vida me trouxe de lá, que eu tenho contato com eles até hoje. E essa exposição, você vindo de uma cidade pequena e de repente você muda completamente a sua vida, se torna, né, conhecida no país todo. Como que era a abordagem das pessoas na rua? Você, na época você, né, estudava, como que era isso da escola, como que era isso na sua rua, no shopping, essa abordagem dos fãs? Era muito legal, porque na escola, eu lembro que na primeira semana que eu participei, quando eu cheguei na escola, tinha um corredor, assim, de pessoas na escola com faixa e batendo palma e todo mundo feliz, porque eu não contei pra ninguém, foi surpresa pra todo mundo, né? Eu contei no dia, na época não tinha WhatsApp, então a gente gastou bastante telefone. Pra todo mundo. E era muito gostoso, assim. Depois que eu me acostumei com isso, no começo eu me assustei. Mas depois era o máximo você chegar nos lugares, a menina do Raul Gil, a Suelen que cantou no Raul Gil. Então, assim, tipo, em casa, quando na rua da minha casa, para eu poder ter os ensaios, o meu pai fez. Meu pai comprou umas caixas de som grandonas e um microfone. Então, as músicas daquela semana eu ensaiava em casa. E eu sou uma pessoa que não sei escutar volume de música nenhuma baixo. Eu tenho que escutar alto. Então, eu ensaiava cantando normal. E aí, quando eu olhava para a sacada, tava todo mundo sentado, as crianças da minha rua, os meus amigos, estavam todos sentados na calçada para ouvir. Então, eles sabiam qual música seria da próxima semana, porque eu passava a semana inteira ensaiando em casa. Então, eles escutavam. Então, festa de escola eu estava cantando, festa da rua eu estava cantando. E era sempre a menina que cantava no Raul Gil. E isso era muito gostoso. E aí foi aí que eu também conheci outras pessoas aqui em Sorocaba. E aí eu comecei a cantar em barzinho de videokê. Conheci pessoas de banda, de casamento, cerimônia. Então foi uma coisa foi agregando a outra. E eu comecei, além do Raul Gil, comecei a trabalhar aqui em Sorocaba também. Porque depois que eu me mudei para cá, eu ainda não tinha conseguido um lugar para voltar a cantar. E aí, com o Raul Gil, eu fui conseguindo outros lugares para continuar trabalhando. Que história, hein? Olha só, me veio aqui à mente, na época do Raul Gil, eu não sei se na sua época o programa era gravado às quintas-feiras. Não, na minha época eram as segundas-feiras, de quarta e quinta eram os ensaios. Então, fala pra gente como que era a sua chegada, na época era o SBT, não era a sua emissora? Não, era a Record ali atrás da Barra Funda. Ah, fala pra gente como que era a sua chegada. Você chegava na Record na segunda-feira mesmo, na parte da manhã, no início da tarde, era isso? Sim. Eu chegava, na verdade, todas as segundas-feiras, 10 horas da manhã. Uhum. Então, a gente chegava às 10 horas da manhã, a gente já fazia a passagem de som, porque antes de ter a banda lá dentro do programa, a gente levava tudo em CD, o playback ali já. Então, a gente já ia testar para ver se não tinha que refazer, umas coisas todas. E na época era o Gino que fazia os nossos playbacks. Então, ele gravava, fazia os arranjos e eu trazia o CDzinho para casa. E a gente levava os CDs, a gente cantava. Aí tinha a rotina do almoço, cabelo e maquiagem. E aí a gente ficava até as 3 horas esperando o seu Raul chegar. Aí ele chegava, se arrumava, a gente começava a gravar por volta de 5, 6 horas da tarde. A gente terminava essa gravação entre meia-noite e 1 hora da manhã. Eu sei, Paulina. O dia inteirinho. Eu sei como é difícil. Aqui, uma curiosidade. As músicas, Sueli, você mesmo quem escolhia? Ou a produção te dava alguma dica lá de 2 ou 3 músicas e você escolhia dentre essas músicas? Conta a verdade pra gente. Como quando eu comecei a fazer internacional, a aceitação foi muito grande e eu estava começando a aprender sobre as divas, então tipo, o Gino ele me ajudou muito.
ele fez uma lista de músicas para eu já ir começando a ouvir, me familiarizar com as músicas. E então, tipo, era sempre o Gino ou o Raulzinho. Um dos dois sempre me davam de 2 a 3 sugestões de música. Aí eu ouvia e falava para eles, olha, essa daqui dá para fazer. Aí a gente ia fazer o arranjo em cima delas. Eu nunca escolhi música. Acho que 2 músicas só que eu mesma escolhi. O restante era tudo por conta do Gino e por conta do Raulzinho. Porque eu deixava para eles escolherem, que eu queria que eles escolhessem por mim. Mas eu acho que eu escolhi 2 músicas só. Uma fui eu que escolhi, a outra foi meu pai. Mas de restante eu chegava lá, já estava a música praticamente escolhida já, para eu fazer. O que para mim era mais fácil, porque é muita música, então eu ficava bem balançada nas decisões, então eu deixava para eles. O Gilmar, né? Diz que é seu fã e assistia todas as tardes você no Raul Gil. Laírton diz que todas foram incríveis e não perdiam o programa. Gilmar, a Neia que passou disse que você está mais linda hoje. Então, assim, as pessoas realmente gostam do seu trabalho. Você tinha uma elegância fora do normal, né, Sueli? Você cantava, você era diferente das outras, porque você tinha uma postura, até o jeito de você segurar o microfone, você já segurava com uma postura bem mais assim, né, elegante e tal. Tinha um preparo, uma orientação de alguém, da família, para você ter aquela postura elegante no palco? Não, a minha mãe é mais puxada pro lado teatral, sabe? De mãos e braços. E como eu sou tímida, eu não gosto, não é que eu não gostava, eu tinha medo de erguer um braço numa hora errada, de dar um passo e tropeçar e cair no chão. Era esses os meus medos que eu tinha, assim, sabe? Então, eu sempre fui muito quieta. O que eu aprendi, que era uma coisa que eu não tinha, era como conversar com as câmeras. Porque até então eu não entendia direito como funcionava. Aí um dia o Raulzinho chegou para mim e falou, olha, você tem que parar de olhar para você, porque tinha um monitor. Então eu ficava me olhando no monitor o tempo todo. Ele falou, ó, vou te dar uma dica. Quando a luzinha de cima estiver acesa, é porque é a câmera que está em você. Quando desligar essa e acender a outra, é para outra que você tem que olhar. Ele falou, esquece daquilo. Ele falou, se eu estiver olhando de novo, eu vou desligar o monitor, você não vai se ver mais. Falei, ai meu Deus. Aí eu comecei com câmera. Então eu sabia que a daqui ia desligar, eu já via que ele já estava posicionando para cá, eu já ia para o outro lado. Aí tinha uma câmera aqui rodando. Era realmente um medo de fazer alguma coisa de errado, de tropeçar, de cair, de me enroscar num fio ali. Então eu sempre fui muito mais quieta, assim. Eu acho que é por isso da postura de ser um pouco mais elegante, porque o meu agora não mais. Agora, depois de muito tempo, eu tô começando a ficar um pouquinho mais solta. Eu perdi um pouco do medo de falar com as pessoas. Mas era legal, mas não era todo mundo que achava legal. Eu lembro que na época do Raul Gil, existia um fórum que o pessoal comentava sobre as apresentações de cada candidato naquele final de semana. E uma coisa que me marcou muito e que fez com que eu também aprendesse um pouco mais desse jogo de câmera, até para eu mascarar o meu jeito mais quieto, foi uma pessoa uma vez que comentou que eu era muito parada e que eu parecia uma estátua de sal. Isso me marcou muito. Não. Aí eu falei, nossa, gente, alguma coisa tá errada. E eu lembro que eu fui falar com a minha mãe. Ela falou, mas você é muito parada. Você não se mexe, você não levanta um braço. Eu falei, mãe, mas eu sou tímida, eu tenho medo de fazer alguma coisa errada. E aí eu comecei a meio que colocar que isso fosse uma característica minha, para ver se os comentários meio que davam uma diminuída. Eu lembro que tinham vários outros, mas esse da estátua de sal me marcou muito. Que foi uma coisa que me fez falar, peraí, ou eu vou pelo lado da minha mãe, ou eu começo a ter uma identidade minha. Já que eu não vou conseguir cantar e dançar e mexer braço, então eu vou começar a
a criar a simpatia das pessoas com outro jeito. Foi aí que eu aprendi mesmo a usar esse jogo de câmeras, porque eu olhava muito para a câmera, eu sabia exatamente a transição que fazia. Então, depois disso que as pessoas, inclusive acho que essa pessoa também entendeu que eu era mais quieta, que eu não era muito aquele lance teatral, aí as coisas foram ficando. Eu passei a receber menos, um pouco menos de crítica sobre ser uma estátua de sal. Mas por um lado foi bom. Hoje eu acho engraçado, mas no dia quando eu li eu chorei muito. Crítica a gente sempre vai ter, né? Trabalhando em comunicação, trabalhando com o público, independente da área que você trabalha, crítica a gente vai ter. Quando eu disse que você tinha uma elegância, não é nem no sentido de você ficar parado no palco, é na elegância mesmo de você segurar o microfone, de você responder as perguntas. Eu achava aquilo o máximo, tanto, assim, de coração que eu estou falando para você. Eu gostava muito da Jamile, até pela história de vida dela, né? Ela tinha uma história de vida assim. Ela veio de uma família não tão. De uma classe, né, menos favorecida, ela passava por alguns problemas financeiros na época e tudo. Então a gente torcia para o sucesso da Jamile, como eu gostava muito e acho ela super talentosa. Achei, né, ela ter vencido, dela ter assinado o contrato dela super justo pelo talento que ela tem. Mas, assim, você me encantava mais. Eu acho que você, o seu jeito, me encantava mais. Essa elegância diferente do palco, entendeu? Você estava como caloura, mas você já tinha pose de profissional, sabe? De cantora profissional. Então, isso me chamava mais atenção. Então, não é nem no sentido de você ficar parada no palco. Uhum. Agora, Sueli, eu quero te fazer uma pergunta que alguns calouros que eu conheço já me falaram. Nos corredores, sempre tinha, né, os jurados que tendenciava para alguns dos calouros, tá? Isso era muito notório, isso era muito visível mesmo, você percebia isso? Você já foi, digamos assim, injustiçada por uma preferência de um calouro lá, na hora que você sentiu que ali tinha um preferencialismo? Olha, eu nunca senti. Na verdade, todos os jurados que eu tinha mais contato eram a Marley e o José Messias. Os outros jurados geralmente eram aleatórios, cada semana era um, né? Convidados, né? Assim, eu nunca percebi nada, porque eles chegavam, eles conversavam com todo mundo. O que acontecia às vezes era uma crítica ou outra, tanto construtiva quanto não, tipo, de uma apresentação anterior. Ou então de uma escolha de música. Porque às vezes ela chegava, o que você vai cantar hoje? Ah, vou cantar tal coisa. Ah, mas você acha que vai dar certo? Eu não Nossa, sei não, mas eu acho que isso aí vai te derrubar. Só que daí já tinha escolhido, já não tinha mais o que fazer, não tinha como a gente trocar. E isso eu já presenciei, inclusive comigo uma vez. Se eu não me engano, eu acho que eu fui cantar Bye Bye Tristeza, da Sandra de Sá. Porque até então eu nunca tinha cantado nenhuma música brasileira. E foi inclusive um pedido dela e do Messias. E aí, quando eu falei a música, ela me olhou lá e fez: eu não sei não, mas eu acho que hoje você desce. E aí eu fiquei naquela, falei: e agora? O que que eu faço? Falei: vai ser essa, porque não tem muito o que fazer. E batata. Eu desci naquele dia. sério. Mas a sorte é que Nossa. eu ainda tinha o grupo B, então eu tinha uma chance para tentar voltar para o A, né? Uhum. Mas Uhum. era o que rolava, era assim, tipo, um toquinho ali, outro ali, de tipo de posição de palco, de faça tal coisa, então não fale isso, não fale aquilo. Era o que tinha. Pelo menos quando elas conversavam com a gente ali, porque nunca era uma conversa só entre eu e eles, era sempre um geral para todo mundo. Mas na grande maioria das vezes era sempre conselhos. Eles chegavam, eles conversavam muito com a gente. Mas de preferência, assim, eu nunca notei nada. Entendi. Boa revelação, assim, ouvi um outro lado que eu não conhecia,
Tá? Então, assim, legal. Quem era a sua principal concorrente, ô Sueli, digamos assim, que você temia disputar no programa do Raul Gil? Nas duas épocas, crianças e adultos, É, nas duas épocas, nas duas épocas. eu acho que na fase das crianças, teve um menino, inclusive, acho que acho que um dia antes não, uma semana antes de eu mudar, quando ele foi a primeira vez, eu me assustei. Eu até cheguei a comentar com os meus pais. Eu falei, esse menino chegou e eu vou sair. Era o Rafael Lopes. E ele cantava muito. Ele ia do grave ao agudo assim, com uma facilidade assim absurda. E ele era muito comunicativo, ele tinha uma presença de palco assim impecável. E eu lembro que a primeira vez que eu ouvi ele cantando no ensaio, eu fiquei com medo. Eu falei, eu não sei não. Eu falei, mas algo me diz que eu não vou ficar por muito tempo. E quando ele cantou, quando ele abriu a boca, todo mundo assim fez. Inclusive eu, fiquei de boca aberta de ver ele Pessoal, cantando. tivemos um pequeno delay. Isso, Ellen. Voltamos? Voltamos. Oi. E Voltamos. eu lembro que eu fiquei com medo dele. Porque ele era assim, fora do comum. Era não, na verdade, ele é ainda. Hoje ele se tornou meu amigo. Que Mas legal. quando ele entrou, eu tive a certeza de que eu saía. Aí, para minha sorte, eu mudei E para o na grupo dos segunda adultos. fase? É, foi minha sorte. Agora, de adulto, eu confesso que eu tinha medo de quase todos, viu? Quase todos. Porque era uma diferença, assim, muito grande, tanto de tempo de estrada como de repertório. Peraí, Sueli, repete para mim, você tinha medo de quem? Tem um delay aqui na nossa imagem. Na segunda fase, no adulto, Na parte dos quem era? adultos, eu tinha medo de todos. Não era só de Sério? um, não. É porque era uma diferença muito grande, porque enquanto eu ainda estava explorando a parte internacional, porque depois que eu comecei no internacional, eu não parei mais de fazer isso. Inclusive, até cheguei a repetir algumas coisas que eu fiz de uns anos atrás, repetia nos próximos. Um outro arranjo, uma coisa ou outra. Mas ali tinha um pessoal, que nem Patrícia Caminho. Patrícia Caminho, ela é incrível, ela é impecável. É, Quando eu vi canta. aquela mulher cantando, e quando eu cheguei, se não me engano, acho que ela já estava na segunda semana, ou ela entrou uma semana depois. Eu vi aquela mulher cantando, ela cantava de tudo. Ela era impecável. E eu falei, gente, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Sabe quando você fala, eu acho que eu ia ter ficado lá? Ali nos adultos, cada semana era uma surpresa diferente. E, então eu tinha medo de sair todas as semanas. Todas as semanas eu tinha medo de sair, porque cada semana era alguém diferente. Era uma música, uma mais maravilhosa do que a outra. E pessoas iam chegando, aí você conversa com um, com o outro. Quantos anos você tem de estrada? Eu tenho 20. Eu falo, gente, eu ainda tenho mais 6 anos para alcançar de idade o que ela já está na estrada. Então, ali, para mim, era um perrengue semanal ali. Imagino. Eu imagino assim, a sua aflição, né? A sua ansiedade diária, porque você ficou ao ar durante muito tempo. O nível dos calouros iam só aumentando. Acredito que a sua ansiedade também ia só aumentando. Faço ideia, assim, como que era o seu dia a dia mesmo. Mas, ó, você venceu, saiu do Raul Gil, ganhou o mundo mais uma vez e depois nós pudemos conhecer um pouco mais do seu talento já ao lado do Faustão, né? Uhum. Então, como que foi essa transição também, Sueli, para você? É um marco, né, na sua carreira também. Foi, assim, foi o auge da minha carreira foi quando eu entrei no Faustão. E, na verdade, eu não ia entrar, porque, na verdade, foi um concurso que ele fez. Aham. E a minha tia, que morava em Recife, ela ligou em casa
olha, o Faustão tá fazendo um concurso para cantora nova da banda, por que você não se inscreve? Aí eu falei, não, filha. Falei, sem chance. Falei, é Globo? Falei, não. Falei, não, não vou, não vou. Falei, não vai dar certo, não vai. Falei, não, não vou fazer. Aí meu pai ficou, não, você vai fazer, porque pelo menos você mandou, vamos mandar pelo menos o seu material. Falei, tá bom. Aí fiquei enrolando pra fazer vídeos e tal. Falei, ai, gente, falei, não vai dar certo. Falei, mas vai, tá bom, vou fazer. E aí eu lembro que eu fui na casa de uma amiga minha e falei pra ela, Di, falei, eu preciso gravar um DVD. Você grava pra mim? Ela grava. Ela falou, pra que que é? Falei, é um DVD que eu preciso mandar, preciso juntar um monte de material meu e mandar para um amigo do meu pai. Não falei o que era. E aí ela fez o DVD. E aí depois a gente conversando, eu acabei soltando para ela o que que era sem querer. Eu queria fazer surpresa e no fim não deu certo. Eu mesmo contei. E aí ela gravou o DVD para mim e ela deu um beijo no DVD. Ela falou, pode mandar, que essa é sua. Aí eu falei, ai, como é bom a gente ter amigo otimista, né? Falei, vamos mandar então. Eu lembro que eu mandei no último dia. No último dia de enviar foi quando eu coloquei o meu DVD no correio. Aí passou uma semana, nada. 2 semanas, nada. E ele falando do concurso. 3 semanas, nada. Acho que já tinha passado um mês e meio. O telefone de casa tocou e eu atendi. Aí falei, alô, ele, Suelen, por favor. Falei, sou eu. Ele falou, aqui é o Gustavo, da produção do Faustão, da Rede Globo. Aí eu parei e falei, quê? Ele é da produção do Faustão. Eu falei, gente, trote essa hora da noite, eram quase 10 horas da noite. Eu falei, trote essa hora da noite. Aí eu até brinquei com a minha amiga. Eu falei, pode falar pra Diana que essa brincadeira não tem graça. E aí ele, não, é verdade. Eu sou da produção do Faustão. E você mandou um material pra gente, né? Aí eu comecei a ficar meio assim. Eu falei, foi. Ele, então, eu tô ligando pra falar pra você que você passou na primeira seletiva e a gente vai marcar um ensaio com você, porque você precisa vir até o estúdio, porque tem mais uma seletiva antes de ir de fato para o palco. Então, aí, se você passar nessa segunda seletiva, você vai pro programa. Você pode, tipo, era tipo uma segunda-feira, você pode ir na quarta-feira? Eu falei, posso. Aí marquei o horário, peguei o endereço, tudo com ele. E, então tá bom, boa sorte, obrigada. Eu, imagina, eu que agradeço e tal. Aquela pessoa super calma, falando. Na hora que eu desliguei o telefone, mas eu gritava, eu pulava, eu acordei meu pai e minha mãe. Me chamou. Meu pai, tá louca, menina? Eu falei, eu passei na primeira, eu passei. E fiquei naquela felicidade. E aí eu fui na quarta-feira, era um ensaio no estúdio. Eles me mandaram, daí na terça-feira, eles me mandaram uma música, porque daí todas as meninas iam cantar a mesma música. Eles me mandaram a música na terça. Eu nem fui pra escola nessa terça-feira. Eu fiquei de manhã até a noite ouvindo a música para decorar. Peguei a letra, comecei a fazer toda a pronúncia de inglês bonitinho. E aí na quarta-feira eu fui fazer a segunda seletiva. Aí cheguei lá, dei de cara com o Esquiavon. Que até então eu só via por capa de disco, né? Disco e CD. Falei, gente, eu não acredito que eu tô aqui. Falei, vamos embora. Aí fui, cantei, fiz tudo que eles pediram, tinha que abrir voz, fazer umas coisas, fiz e voltei para casa. Porque ninguém falou mais nada, só falou que era para eu aguardar. Aí eu fiquei naquela ansiedade. Aí dessa vez acho que passou uma semana e meia. Aí eles me ligaram, olha, você passou na segunda seletiva, daqui 3 semanas você vem para o palco, que é quando a gente vai terminar de fazer as seleções e a gente vai começar as apresentações no palco, tá bom? Eu falei, tá bom. Passou as 3 semanas, eles me ligaram na quinta-feira, para na sexta-feira eu fazer um ensaio com a banda Domingão, porque eles iam tocar ao vivo, escolhi a música junto com eles lá. No domingo seguinte eu ia fazer a primeira apresentação para
primeira eliminatória do concurso. Aí, de novo, não contei pra ninguém. Só sabiam a minha amiga, a Diana e meus pais. Só. Não falei na escola, não contei pra ninguém. Aí fui pro primeiro programa, que era em São Paulo. E acho que o quê? Uma meia hora antes de começar o programa entrar no ar, eu comecei a mandar depoimentos no Orkut. Coloquem no Faustão. Só. Comecei, mandei para um monte de gente. Mandei para a família, mandei para todo mundo. E meu pai em casa ligando para as outras pessoas. Ó, coloca no Faustão. Por quê? Não, só coloca no Faustão, vai ser legal. Ficou por isso mesmo. O pessoal assistiu sem nem saber o que que era. E aí, quando eu entrei a primeira vez, eu cantei. Foi, acho que uma música da Vanessa da Mata. E depois eu fiz I Will Survive. Que eram 2 músicas por pessoa. Aí cantei, eu falei, e agora? Falei, o que será que vai acontecer? Aí os jurados votando, aí eu de novo, porque eu sempre sou a mais nova da turma, né? Eu sempre sou a mais novinha, de todo lugar que eu vou, sempre sou a mais novinha. Aí passei da primeira vez, fiquei super feliz, eu falei, nossa, eu não acredito que eu passei da primeira. Aí eles falaram pra mim, olha, agora você tem que aguardar 3 semanas, porque nós temos mais 3 semanas, e na última semana a gente junta as 4 meninas que ficaram. Cada eliminatória vai ganhar uma, depois a gente junta as 4. Aí desse primeiro domingo que eu fui pro Faustão, quando eu voltei pra minha escola, porque eu estava fazendo colegial, eu fui pra escola, praticamente não teve aula, porque todo mundo vindo nas salas, os professores vindo e conversando. E eu, naquela época, eu ia embora a pé. Eu ia até o terminal a pé e depois pegava um ônibus para ir para a escola. Eu não consegui. Eu tive que ligar para o meu pai e me buscar. Porque antes, na época do Raul Gil, era mais o pessoal, tinha bastante gente que assistia. Mas no Faustão, era coisa assim de pessoas da minha idade. Ai, você estava no Faustão ontem, assisti, que não sei o quê. E aí foi juntando um tanto de gente assim em volta, que eu dava 2 passos e eu não conseguia ir. Eu fiquei presa na frente da escola. Que o pessoal tirando foto, e perguntando como é que tinha sido, e foi aglomerando aquele monte de gente. Porque daí um foi falando pro outro, aí vinha uma senhorinha subindo do ônibus. Aí eu lembro que você no Raul Gil, que não sei o quê, você estava no Faustão ontem. E eu liguei pro meu pai, falei, pai, eu não consigo ir embora. Ele, o que aconteceu? Eu falei, eu não consigo sair da frente da escola. Que loucura! Foi uma loucura, porque aí qualquer lugar que eu fosse, todo mundo só falava disso. E aí o que eu fiquei assustada na época do Raul Gil, eu fiquei assustada vezes 4 nessa época. Porque daí já era todo mundo, era todas as idades. E aí, beleza, esperei as 3 semanas, voltei para a 4ª semana, que era a final. E aí a gente lá cantando, e eu fiquei em segundo. Ganhou uma outra menina, que eu não lembro agora o nome dela. Não lembro o nome dela agora. E eu fiquei em segundo lugar, mas eu fiquei super feliz, porque era muita gente se inscrevendo. Eu falei, gente, uma coisa que eu, bem dizer, eu não estava afim de fazer, fui por influência da minha tia e da minha amiga, e, cara, eu cheguei em segundo lugar. Eu vi na Globo, eu tive a oportunidade de estar do lado do Faustão. Claro, e aí, como nossa. eu levei isso, eu falei, gente, eu vou postar essa foto para sempre agora, do lado do Faustão. Outra oportunidade dessa não vai vir tão fácil. E aí, tudo bem, vida normal, voltei, todo mundo, que pena que você não ganhou, mas, pô, você foi no Faustão e tal. Eu falei, pois é, conheci o cara, que não sei o quê. E aí, nessa época já entre Raul Gil e Faustão, eu trabalhava e ainda trabalho na mesma banda de casamento. E aí voltei para a vida normal, fazendo cerimônias de sexta e sábado. E aí, mas aí já era mais divertido, porque aí as noivas vinham, tiravam foto, porque era a menina que tinha ido no Faustão, no Raul Gil, não sei o quê. E aí eu lembro que era um sábado à noite. Era um sábado no finalzinho da tarde, isso que a Avon me ligou. Ô, Sueli, que a Avon, tudo bem?
Falei, tudo bem, você? Tudo bem. Ele falou, olha, você consegue vir para São Paulo, tipo, agora? Eu parei e falei, por que agora? Ele, não, porque a gente teve um problema com a outra menina, ela não conseguiu continuar, e como você ficou em segundo lugar, segundo o regulamento, automaticamente o segundo lugar assume o primeiro. Parei e falei, como assim? Falei, eu não entendi. Ele, não, ela não tá, você ficou em segundo, se você quiser e você puder, você já começa amanhã. Aí eu parei e falei, eu não posso. Falei, como assim não pode? Falei, eu não posso. Falei, eu tô saindo para uma cerimônia de casamento agora. Ele, não tem como você não ir? Eu falei, não, não tem como eu não ir. Falei, eu vou fazer a cerimônia, vou fazer a festa. Marcado, não tem outra pessoa para ir no meu lugar. Já estava agendado esse compromisso. Falei, então, Sim. eu não, esse final de semana eu não consigo. Eu falei, se eu tiver a opção, eu posso começar a partir da semana que vem. Falei, mas agora, ir para São Paulo agora, para ir para o programa amanhã, eu não consigo. Ele, mas você topa? É claro que eu topo. Eu falei, eu tô dentro. Eu falei, eu só não consigo para amanhã. E aí ele falou, então tá bom. Então esse final de semana a gente fica sem cantora e no próximo você começa. E aí eu desliguei o telefone, eu fui meio voada, assim, sabe, o caminho. Falei, gente, eu não acredito. A partir de semana que vem eu tô no Faustão, eu vou começar a trabalhar lá. E aí eu lembro que eu cheguei na cerimônia de casamento e o Evandro, que é o meu sócio na banda hoje, ele falou, o que você tá com essa cara de assustada? Eu falei, não, nada não. Falei que eu tô processando um negócio aqui, eu já te conto. Aí fiz a cerimônia, daí quando eu cheguei na festa, eu falei pra ele. Falei, olha, a partir de semana que vem, a gente vai precisar começar a intercalar as festas e as cerimônias que eu vou ter que fazer. Falei, por quê? Você vai sair da banda? Eu falei, não. Falei, eu vou ter que conciliar a nossa banda com a banda do Faustão. Aí ele, por quê? Eu falei, porque a menina não vai mais ficar e eles me ligaram agora para eu poder assumir o lugar dela. Aí ele olhou assim pra mim, ele arregalou, ele falou, não acredito que você conseguiu. Eu falei, eu também, depois virou aquela festa. Não tinha o casamento não era meu, mas acabou sendo uma festa meio que minha também, porque daí um foi contando pro outro, a gente acabou Claro. comemorando e aproveitando a festa dos noivos também. E aí eu Ô, comecei Sueli, na época do Desculpa, na época do concurso do Faustão, para você assumir a banda do Faustão, você era a única famosa na época? das meninas que estavam comigo, que É, participaram, sim. ah, das que eu conheci, que eu convivi, se eu não me engano, parece que sim. Que já tinha ido em outro programa Aham. de televisão, eu acho que eu era a única que estava lá, que já tinha passado por televisão, alguma outra coisa assim. Entendi. Sueli, ó, infelizmente a nossa internet hoje não tá muito boa, não, tá deixando a gente, tá vacilando com a gente aqui. Mas, ó, eu quero te agradecer, tá, a sua participação no Na Lente. Eu amei bater esse papo com você, amei relembrar o início de como foi a sua trajetória nesses programas de sucesso em que você participou. E me colocar sempre à disposição aqui, quando você tiver alguma novidade, pode mandar para a gente. Eu sei que você continua com a agenda movimentada, você continua trabalhando, mas eu tenho um pedido para te fazer, tá? Eu gostaria que você sempre atualizasse o seu feed aqui no Instagram com os seus trabalhos, porque você é maravilhoso e o público gosta de te acompanhar, gosta de te ver cantando, gosta de saber novidade. Então, Eu posta preciso sempre alguma coisinha para mesmo matar a me saudade. policiar com isso. Eu preciso, na verdade, aprender a postar mais. Às vezes eu faço e eu acabo passando batida. Eu falo, nossa, eu não postei nada. Mas de fevereiro para cá, eu fiquei um tempo off mesmo. A gente teve a banda que eu trabalho, a gente teve um incidente em fevereiro. Então eu fiquei fevereiro, março, abril, maio e agora que eu voltei a trabalhar. Então é por isso que ficou esse tempão meio que vago, assim, sabe?
Então, agora que eu voltei para os palcos de novo. Semana passada eu já postei alguma coisa, mas a partir de agora eu vou começar a atualizar mais. Eu estava meio que de férias esses meses, mas agora já estou de volta. Ai, deu um delay de novo, mas ó, eu confesso para você que eu não ouvi tudo o que você disse. Eu entendi que você ficou aí um hiato sem postar alguma coisa, mas eu sugiro que você volte a postar porque você é maravilhosa, é muito talentosa. Ó, o Laírton aqui desde o começo vem falando do seu trabalho. Laírton, muito obrigado, tá, pela sua participação aqui. Realmente a Suelen é maravilhosa. Eu sou seu fã, acompanhei o início da sua trajetória no Raul Gil. Eu sou suspeito para falar e por isso que eu peço que você poste, porque é um momento nostálgico, é um momento da gente reviver aqueles anos de ouro da TV que nós não temos mais, né? Então, vai ser muito bacana, até para você compartilhar com seus fãs também. Não, pode deixar, que agora eu tenho mais um cantinho aqui para postar, para gravar algumas coisas e eu vou começar a atualizar mais. Aproveitar. Laírton, meu Então, amor. ó, coraçãozinho para você. Sucesso sempre. Brigadão mesmo, de coração. Laírton, meu querido, um beijo no seu coração. Saúde e sucesso sempre. Durante a semana eu vou atualizar aqui com novas entrevistas. Tem uma atriz maravilhosa, o Sueli, que quarta-feira ela vai bater um papo comigo. Inclusive, uma das primeiras ex-chacretes, ela vai revelar os bastidores do programa do Chacrinha e, inclusive, vai falar do livro em que ela já lançou alguns anos atrás, falando como que era, né, a ser chacrete naquela época, como que era trabalhar também em um programa de maior audiência. Isso, eu estou falando da década de 60, né, há muitos anos atrás. Então, 60 não, acho que 70. Então, muitos anos atrás era muito diferente, evidentemente, e ela vai revelar para a gente esses bastidores. Eu vou atualizar aqui. A chacrete é Edilma, tá, gente? Para vocês que não sabem. E outro, Sueli, eu tenho um furo para te dar. Um famoso cantor na década de 80, ele que participou de diversos programas e também foi no programa do Raul Gil, tá? Famoso. Ganhou disco de ouro, disco de platina, platina duplo e diamante. Vendeu centenas, aliás, milhares de discos. Ele está sendo acusado pelos fãs e pelos colegas dele de banda de aplicar golpes na sociedade. Infelizmente, o cantor Elimar Santos caiu nesse golpe e depositou uma quantia em valor para esse cantor, né? Fizemos contato com ele, mas infelizmente não conseguimos uma entrevista com ele para ele justificar, mas integrantes da banda dele estiveram no Na Lente e falaram o que realmente está se passando por esse cantor. Se você ficou curiosa, dá uma passadinha lá no nosso canal no YouTube, que é Programa Na Lente. Se inscreva lá, porque em breve a sua entrevista vai ficar na íntegra lá também e você vai saber quem é esse famoso. Ah, mas eu vou sair daqui, a primeira coisa que eu vou fazer, a pessoa nem é curiosa. Olha a treta aí. Adoro uma fofoca. Então dá uma passadinha lá que em breve a sua entrevista também, após ir ao ar na TV, vai ficar na íntegra lá em nosso canal no YouTube. Gente, ó, obrigado, muito obrigado mesmo pela participação de vocês sempre aqui. E Sueli, mais uma vez, tá? Um beijo no seu coração, para sua família. Você continua linda, sucesso sempre e pode contar sempre comigo aqui. Eu quero a oportunidade. Quando quiser, a gente marca para a gente contar mais coisas. A gente abre um quadro de fofocas. Oh, adoro os bastidores. Eu também adoro. Tem cada uma. Eu também tenho, tá? Inclusive de lá, da Record. Adorei. Beijo, sucesso. Obrigada. Beijo para todos que assistiram. Beijocas. Obrigado.